Olá, meninos! Todo mundo consegue relembrar a questão dos complementos verbais? Sabemos que os complementos verbais são divididos em duas partes. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. E, como vocês sabem, o complemento verbal ele pode ser encontrado depois da minha ação, depois do meu verbo. E aí muitas pessoas costumam fazer uma análise equivocada, emocionada, de como localizar esses complementos verbais. Tem gente que diz assim, é só perguntar do verbo. Primeiro que essa é uma informação equivocada, porque o verbo não fala, ele não se comunica com você. Ele apenas apresenta a ação que ocorreu. Então basta você analisar com muita calma, com muita atenção, o que aparece depois da minha ação. Então se eu falar, por exemplo, ele comprou um carro. Ele é o meu sujeito da oração. Ele praticou a ação. Comprou foi a ação que o meu sujeito praticou. Aí observa que eu disse: comprou um carro. Comprou é a ação. O que aparece depois desse meu verbo é o meu complemento verbal. Ele que vai me indicar o que foi comprado pelo sujeito. Então, comprou um carro. Observa o início deste complemento verbal que eu acabei de dizer para vocês. Um carro. Se o meu complemento verbal ele não iniciar com uma preposição, obviamente ele vai ser classificado como objeto direto. E aí muitas vezes o objeto direto ele pode começar com artigos ou não. Então quais são os artigos? Só para a gente relembrar novamente aqui, tem uma variedade. Os principais: a, o, as, os, uma, uns, umas. Mas o objeto direto ele também pode começar com pronomes: nosso, meu, teu, entendeu? Então, se o teu complemento verbal iniciar com algum tipo dessas palavras aí que eu acabei de dizer, significa que você está tendo um objeto direto. E por uma questão lógica, se ele não iniciar com preposição, ele não será classificado como objeto direto. Um outro detalhe importante é quando eu falo o seguinte: Juliano precisa de dinheiro. Se eu falo Juliano precisa de dinheiro, a gente tem uma oração, aí dentro dessa oração, o sujeito precisa, o verbo de dinheiro está complementando o sentido desse verbo aí. Então, observa como iniciou esse complemento verbal. De dinheiro. De é preposição. Então, como eu estava falando para você, se o meu complemento inicia com preposição, significa que ali eu tenho um objeto indireto. E quais são as preposições? Há uma variedade também. De, para, com, até, entre, contra, no, na, nos, nas, pelo, pela. Então, existe uma variedade. Se o teu complemento verbal inicia com preposição, significa que ali eu tenho um objeto indireto. Então, complemento verbal é aquilo que aparece depois do meu verbo e o objeto direto é aquilo que não inicia com preposição, mas pode começar ou não com artigo, outra classe de palavras, e o objeto indireto sempre vai começar com uma preposição. Bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham relembrado este conteúdo e qualquer dúvida é só perguntar.